Ô pessoal, tudo certinho? Tudo beleza? Então, hoje nós vamos entrar na terceira aula sobre o autoconhecimento. Vamos trazer aqui algumas informações históricas, como surgiu, a psicanálise. Falar um pouco da contribuição de Freud e da psicanálise aí no campo da psicologia. E alguns aspectos interessantes também que ele abordou sobre esse tema. Então, eu vou mostrar aqui um slide sobre os principais pontos que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Só um minutinho. Estes serão, então, os conteúdos que nós veremos nessa aula 3, sobre autoconhecimento. Freud e a psicanálise é uma abordagem histórica do surgimento da psicanálise, lá no início do século XX. Como foi a análise, o estudo de Freud? Uma abordagem muito rápida. Princípio da constância, que o Freud acreditava, ele comparava o cérebro humano a um circuito elétrico, porque o Freud era um neurologista, então ele estudava muito o cérebro, o aspecto físico do cérebro, os neurônios. Então ele comparava, ele entendia que o nosso cérebro necessita de uma determinada quantidade de energia para funcionar. E essa energia precisa estar em um patamar mais ou menos constante. Então, o nosso cérebro não suporta uma carga elevada de energia, como traz uma emoção muito forte. Então, uma emoção muito forte causa uma elevação dessa energia cerebral e o cérebro precisa descarregar essa energia de alguma forma. Então, essa é a ideia do princípio da constância. Sonhos e atos falhos, também estudos do Freud, sobre, ele traz até uma obra importante, se chama Interpretação de Sonhos, em 2 volumes, em que ele traz vários exemplos de sonhos e significados de sonhos. Então, os sonhos são uma conversa do inconsciente com a pessoa. E atos falhos é a influência do inconsciente na vida de vigília, quer dizer, quando a pessoa está acordada. Então, o inconsciente influencia através dos sonhos quando a pessoa está dormindo e também influencia na vida de vigília, no cotidiano da vida dela. Id, ego e superego é o primeiro modelo da mente humana formulado pelo Freud. É um modelo muito simples, mas que traz algum conteúdo do que o Freud quis trazer a respeito do inconsciente. Então, essas são as abordagens que nós vamos trazer na aula de hoje. Freud era um neurologista, vivia em Viena, na Áustria, e ele era um neurologista, portanto, ele estudava a parte física do cérebro. Ele não entendia a mente humana como algo abstrato. Porém, ao se deparar com a doença da histeria, ele começou a questionar os seus próprios conceitos. Ele começou a perceber que existia na mente humana algo abstrato, como se fosse um programa de computador rodando por trás da mente humana, gerando sintomas. Então, o Freud estudou a histeria. O que seria a histeria? O paciente da histeria, principalmente mulheres em toda a Europa daquele início do século XX, começaram a aparecer várias pacientes com esses sintomas, que seriam dores. Na verdade, não eram dores, mas alucinações de dor. A pessoa tinha alucinações de dor. Porque, na verdade, não havia nada físico, nem nenhuma razão para aquela existência daquela dor. Então, os sintomas seriam dores, vômitos, diarreias, paralisias de alguns membros. A pessoa paralisava o membro ou lado do membro, lado direito, o braço direito, a perna. A pessoa tinha visões, crises de histeria, crises histéricas, ataques. Então, todos esses eram sintomas dessa doença chamada histeria.
Mas o interessante é porque não existia nada físico que justificasse aqueles sintomas. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma dor na mão, mas ao examinar a mão não existia nenhuma lesão que justificasse, que gerasse aquela sensação de dor. Então, o Freud, ele começou a estudar esses sintomas, essas doenças, com o auxílio do Charcot, que era um psiquiatra francês. Então, ele iniciou seus estudos com o Charcot. Ao voltar para Viena, ele também teve grande ajuda do Dr. Breuer, com que ele iniciou os estudos a respeito dessa doença. Então, e assim ele criou a psicanálise. A psicanálise, então, é uma teoria do funcionamento da mente humana, é uma teoria de como funciona a mente humana, aliada a uma técnica de tratamento para pessoas com problemas psicológicos. Então, como era o tratamento proposto pelo Charcot e pelo Dr. Breuer, que passou a ser uma técnica também de tratamento do Dr. Freud? Eles hipnotizavam a pessoa, então utilizavam a hipnose. E, através da hipnose, eles regrediam a pessoa até o fato traumático. Então, vamos supor, a pessoa teria passado por um fato traumático na infância. Esse fato já havia sumido, saído da memória dela. Ela não se lembrava mais. Mas esse fato continuava influenciando a vida da pessoa, porque trazia esses sintomas. Então, ele fazia a pessoa retornar naquele momento que ocorreu aquele fato. Esse fato gerava uma emoção, seja a tristeza, o medo, a raiva. Essa emoção, por algum momento, ela era reprimida, porque a pessoa não podia naquele momento manifestar a emoção, ela reprimia. E o fato da repressão dessa emoção gerava um sintoma futuro. Então, o que ele fazia? Ele hipnotizava a pessoa, fazia a pessoa regredir ao momento do fato ocorrido, fato traumático ocorrido, e a pessoa experimentava essa emoção que foi reprimida. O interessante é que quando ele fazia esse processo, os sintomas simplesmente sumiam. O sintoma, por exemplo, da dor, da diarreia, da paralisia, ele sumia, a pessoa sentia, experimentar a emoção que foi reprimida ao gerar aquele, que foi o fato que gerou aquele sintoma. Então, os sintomas simplesmente desapareciam. Então, com isso, ele passou a descobrir a existência do inconsciente, que é uma parte da mente humana que a nossa parte consciente não tem acesso a ela. Então é como se fosse uma caixa preta onde existem várias lembranças, várias recordações, vários sentimentos ali guardados e que a nossa mente consciente não tem acesso a essa parte. O inconsciente naquela época era visto como algo teórico, simplesmente teórico. Alguns filósofos já haviam falado sobre o inconsciente, mas ali, diante de um paciente, o Freud conseguiu constatar a existência de fato, a existência real dessa área do cérebro não acessível. Então, como que era interessante notar que, por exemplo, aparecia uma paciente com uma dor na mão. Então o Freud conversava com ela, perguntava qual foi o primeiro, quando aconteceu o primeiro sintoma, quando foi que aconteceu isso, que você se lembra. Então ela contava mais ou menos ali alguns fatos e depois o Freud hipnotizava essa paciente e fazia a mesma pergunta. Então, com a paciente hipnotizada, ela contava com riqueza
incrível de detalhes o que havia acontecido. Com uma riqueza incrível de detalhes. Fatos, às vezes, que foram vivenciados há 30, 40 anos atrás e que depois esses fatos foram confirmados pelos familiares. Então, a pessoa acordada, ela tinha uma visão restrita do que havia acontecido. Quando ela estava hipnotizada, essa visão era ampliada. Então ele passou a perceber que quando a pessoa estava hipnotizada, a conversa era direto com o inconsciente. Então o Freud poderia obter informações importantes a respeito daquele paciente, hipnotizando esses pacientes. Ele conseguiu obter informações que eram justamente a causa dos sintomas. Porém, o Freud começou a perceber alguns inconvenientes no tratamento com a hipnose. Por quê? Naquele início, ele verificava que a psicanálise era um tratamento de sintomas. Ela não curava a pessoa, não curava o paciente. Porque como a pessoa era adoecida emocionalmente, psicologicamente, o Freud, por exemplo, beleza, ela tinha um sintoma, ele hipnotizava, regredia a pessoa experimentava a emoção daquele fato e aquele sintoma sumia. Mas a pessoa criava outros sintomas, ela ia criando outros sintomas. Então, para cada sintoma criado era preciso fazer esse tratamento, essa hipnose, só que a pessoa não se curava totalmente, que ela tinha uma grande capacidade de criar, desenvolver sintomas. E outra razão por ele ter abandonado a hipnose é que nem todas as pessoas são hipnotizáveis. A pessoa, o terapeuta, no caso Freud, precisava ter uma grande ascendência moral ou uma autoridade moral sobre a pessoa para influenciar aquela pessoa a se hipnotizar. Mas existiam alguns pacientes que não tinham essa facilidade de serem hipnotizadas. Então isso dificultava o processo. E também ele entendia que através da hipnose o paciente ele tomava um aspecto muito passivo na terapia. Então ele se colocava numa posição muito passiva. Ele só recebia, né, a hipnose e contava. Então ele começou a descobrir outras técnicas em que o paciente se transformava em uma parte ativa nesse processo de cura. Então ele começou a desenvolver, por exemplo, ele fazia uma pergunta para o paciente e pedia, por exemplo, para ele responder sem pensar, sem raciocinar demais, sem racionalizar. Porque a nossa mente consciente tem a tendência de racionalizar e fugir das situações difíceis. Mas quando ele perguntava, a pessoa falava a primeira coisa que vinha à mente dela, essa informação era uma pista do inconsciente para o terapeuta. Então ele começou a usar outras técnicas como essa, de acessar as informações do consciente, porque aí o paciente também tomava uma parte mais ativa nesse processo. Um filme muito interessante que conta a experiência de Freud no início do século XX se chama Além da Alma. É justamente a história do Sigmund Freud. Então, nesse filme a gente vê o psiquiatra Charcot, através da hipnose, criava sintomas. Então, os pacientes eram pessoas tão fragilizadas, tinham tão pouca autoridade sobre si mesmos, que o Charcot conseguia hipnotizar e criar sintomas. A partir de agora você vai ter a perna direita paralisada. E aí a pessoa retornava, saía da hipnose e não conseguia caminhar, andar por causa da paralisia na perna direita. E assim ele vê, né, tem vários outros exemplos no filme. Então, o Freud queria não que a pessoa fosse um fantoche. Então ele
entendeu que a participação intelectual do paciente naquele processo de cura seria fundamental. Então, o terapeuta e o paciente seriam dois aliados na busca da solução daqueles problemas. Porque senão o Freud ficava simplesmente enxugando gelo. Ele curava um sintoma, mas a pessoa produzia outros sintomas e a doença não curava. O processo da cura não se desenvolvia. Por isso que ele passou a desenvolver outros métodos de acesso ao inconsciente. Então, a grande questão do terapeuta naquela época era acessar o inconsciente. Dentro do inconsciente estavam guardados os fatos traumáticos que geraram os sintomas. Então, era preciso acessar esse inconsciente. Então, eles foram desenvolvendo outras técnicas. Por exemplo, a técnica da associação de ideias, desenvolvida pelo Jung, que era um contemporâneo do Freud. Então, por exemplo, ele falava uma palavra e a pessoa teria que responder com outra palavra. Por exemplo, grama, ele falava grama, a pessoa falava verde, e assim por diante. Então, quando ele falava alguma palavra que ele notava que o paciente ficava perturbado emocionalmente, de alguma forma, seja uma tristeza, uma excitação, um medo, ele notava e então ele identificava que aquela palavra tinha algum fundamento. Ele tinha alguma pista para identificar alguma coisa que estaria gravado no inconsciente da pessoa. Então ele foi trazendo, foram sendo desenvolvidas outras técnicas. Uma dessas técnicas, novas técnicas desenvolvidas pelo Freud, foi a análise de sonhos. Então ele começou a perceber que os sonhos que o paciente relatava para o Freud eram altamente informativos e simbólicos. Então ele começou a perceber que o inconsciente conversava com o terapeuta através dos sonhos. Muitas vezes trazia respostas importantes sobre o psiquismo, sobre os traumas da pessoa através dos sonhos. E esses sonhos muitas vezes eram simbólicos. Eles não traziam as informações visíveis. Era preciso decifrar o sonho, identificando quais os simbolismos envolvidos. Outra questão interessante também é que as pessoas que tinham essa doença, a histeria, principalmente mulheres, a grande maioria eram mulheres. Então elas eram vistas com certo preconceito pelos médicos da época, porque diziam que eram pessoas carentes e muitas vezes pessoas que tinham a sexualidade muito aflorada. Então eles eram até ridicularizadas, não eram levadas a sério. Então Freud foi um dos primeiros a levar essas pessoas, levar a sério a doença dessas pessoas e pesquisar a busca da cura. Porque o Freud até teve um exagero ao afirmar que toda doença mental tinha como causa problemas sexuais. Então ele teve esse... É lógico que hoje em dia os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos, eles percebem que houve um exagero nessa questão. Existem várias causas para o adoecimento mental. Mas como a maioria, quer dizer, quase que totalmente os pacientes do Freud naquela época, quando ele tentava desvendar as causas daqueles sintomas, ele se deparava com questões sexuais. Porque a Europa daquela época era uma sociedade muito repressora do ponto de vista sexual. Então as pessoas tinham desejo, mas eram extremamente reprimidas quanto a essas questões. Isso desencadeava, essas repressões desencadeavam os sintomas. Então, por isso, através da constatação de vários fatos, cuja busca da causa seriam questões sexuais, ele teve essa generalização, que toda doença mental teria como causas problemas, questões sexuais. O que foi comprovado não ser fato real, inclusive questionado até pelo próprio Jung, que era um dos seus alunos.
Então, para o Jung, a sexualidade era um fator importante na questão emocional da pessoa, mas não nessa visão generalizada e determinante como Freud enxergava. Princípio da constância. O que seria isso? O Freud era um neurologista, então ele estudava a parte física do cérebro. Posteriormente é que ele começou a se interessar pela parte abstrata e se enveredou no campo da psicologia. Então a psicologia estuda a mente, a parte abstrata do cérebro. O neurologista estuda o cérebro na sua parte física, neurônios, hormônios. Então, ele percebeu que o nosso cérebro funciona com uma determinada cota de energia. Então, quando a gente está dormindo, por exemplo, em sono profundo, ocorre uma queda de energia cerebral. À medida que vai se aproximando a hora que nós vamos despertar do sono, essa energia começa a inundar o cérebro, até que a gente acorda. Então, a nossa vida ocorre com uma determinada quantidade de energia cerebral durante o nosso dia. Então, nós temos necessidade de uma certa quantidade de energia para nos manter vivos, acordados e ativos, né? Trabalhando, estudando, etc. Só que o cérebro não consegue conviver com uma quantidade exagerada de energia. Então, esse que é o princípio da constância. O que acontece para o cérebro experimentar uma alta quantidade de energia? É justamente a emoção. Uma emoção forte demais. Então, uma emoção forte demais vai fazer com que ocorra um acúmulo exagerado de energia no cérebro. E o cérebro vai tentar descarregar essa energia de alguma forma, porque ele não consegue conviver. A pessoa surta. Então, quais são as 3 maneiras que o ser humano descarrega essa emoção? 1. Ação motora. Então, a ação motora é uma forma meio imatura, é verdade, infantilizada, de descarregar essa energia no cérebro. Por exemplo, chutar uma parede, chutar as coisas, ou agredir uma pessoa. Essa ação motora vai fazer com que essa energia cerebral diminua e a pessoa consegue manter o seu equilíbrio. Por exemplo, um animal, ele faz isso. Um gato, por exemplo, quando ele leva um susto, a adrenalina do medo inunda o seu organismo. Depois que passa o susto, ele vai ficar louco, ele vai subir, vai correr, vai dar cambalhota, porque essa ação motora vai descarregar essa energia. Vai fazer com que essa energia dilua e ele possa retornar ao seu estado habitual de tranquilidade. Todos nós necessitamos desse estado natural de tranquilidade. É uma busca instintiva, tanto dos animais quanto nossa, dos seres humanos. Então, muitas vezes, uma reação violenta é uma tentativa de eliminar o problema exterior para a pessoa retornar ao seu estado habitual de tranquilidade. Então, é uma busca instintiva pela paz. Então, o ser humano busca instintivamente a paz. E a mais violenta das reações é, na verdade, uma busca inconsciente de retornar ao seu estado de tranquilidade, para eliminar aquela coisa exterior que está trazendo essa intranquilidade, que está trazendo esse conflito. Então, a ação motora é uma das formas que o ser humano utiliza para descarregar essa energia, tanto da raiva, quanto do medo, quanto da tristeza. A gente não consegue conviver com uma emoção exagerada, uma energia exagerada no cérebro. A segunda maneira é a fala, contar sobre o caso. Então, Freud foi identificando isso. Quanto mais a pessoa falava sobre aquilo,
a pessoa conseguia descarregar aquela energia e às vezes ela mesma conseguia identificar a solução para aquele problema. Então a fala, né, você encontrar uma pessoa de confiança para contar sobre aquilo e falar o que sentiu, a pessoa consegue descarregar essa energia através da fala. Um exemplo da ação motora que eu esqueci de dizer é o choro. O choro também é uma ação motora que descarrega a emoção. Beleza. A terceira forma de descarregar essa energia, identificada pelo Freud, é o que ele chamou de associação, que é a maneira mais madura, de pessoas mais maduras, de conseguirem diluir essa energia gerada pela emoção. O que seria a associação? Associação mental é a pessoa refletir, né, analisar racionalmente os fatos e buscar identificar as causas daquela emoção. E aí a emoção é diluída. Então, por exemplo, fulano me desmoralizou, né, ele tentou me humilhar. E eu fiquei com uma raiva muito grande. Então, se eu ainda sou imaturo, eu vou usar a ação motora, eu posso ir lá e agredir ele. A minha energia vai diminuir, eu vou conseguir manter essa constância que é fundamental para o meu equilíbrio, até para a minha sobrevivência. Então, agressão é a ação motora. Eu posso falar com ele, falar com outra pessoa, xingar, né? É uma forma de descarregar essa energia através da fala. Agora, se eu for uma pessoa madura, eu vou analisar e refletir. Bom, ele falou isso, mas eu sou isso tudo que ele falou? Por que eu fiquei tão ofendido com isso? Né? Qual a fragilidade que eu tenho? Que ferida ele cutucou em mim que fez com que eu reagisse com essa emoção tão violenta? Então, é uma forma mais madura de descarregar essa energia, que é a chamada associação mental. Só que vamos imaginar, por exemplo, naquela época, a pessoa tinha uma emoção forte. Um fato traumático gerou uma emoção forte nessa pessoa. Ela, por exemplo, vamos supor que ela seria um profissional liberal lá na época do Freud. Um advogado, por exemplo. Ele não pode sair agredindo as pessoas. E também não pode sair chutando as coisas, porque a sociedade está observando. Então a sociedade, segundo Freud, ela influencia muito o sujeito na repressão das suas emoções. Então ele não poderia sair e descarregar essa emoção através da ação motora. Ele não possuía alguém de confiança para poder falar sobre aquilo. Então a fala também era uma forma que ele não conseguiria eliminar essa energia cerebral gerada pela emoção. E ele não possuía maturidade suficiente para poder refletir e, por ele mesmo, conseguir diluir essa emoção, essa energia. Então a energia ficava presa no cérebro. Então o cérebro, o organismo, se encarregava por ele mesmo de descarregar essa energia. Que é impossível para o cérebro conviver com essa energia da emoção. Então, o que a mente fazia? Ela descarregava através da rede neuronial o sintoma, essa energia. Vamos imaginar o sistema nervoso. O sistema nervoso é composto do cérebro, com milhões e milhões de neurônios, e através de redes de neurônios espalhadas pelo nosso corpo. Braços, tronco e membros inferiores, pernas. Então, a emoção ficava presa no cérebro, não poderia ser descarregada de nenhuma forma, o próprio cérebro se encarregava de descarregar, criando um desvio. Ele desviava essa energia para alguma parte do corpo. E a pessoa aí sim sentia dores. Sentia dores sem nada físico que justificasse essas dores. Dores, ânsia de vômito, às vezes batimento cardíaco acelerado, diarreias, né, paralisias de membros. Então, por isso que ele identificava esse sintoma, que a pessoa não possuía nada físico, mas era uma emoção que foi reprimida, que não tinha como ser descarregada
e o próprio organismo se ocupou de descarregar através da rede neuronial essa energia, criando sintomas de dores, de paralisias, etc. Então ocorre a chamada somatização. Somatização é a mente criando sintomas. Somáticos vem de corpos. Então, a mente cria dores, sintomas físicos. Então, a emoção reprimida gera uma energia no cérebro, gera uma tensão no cérebro. A energia reprimida, a emoção reprimida gera uma tensão no cérebro. Essa tensão não tem como ser diluída pela própria pessoa, conscientemente. Então, o próprio organismo vai se encarregar de descarregar essa tensão no corpo, através dos sintomas. Então, o consciente gera a repressão e empurra o fato para o inconsciente. O inconsciente devolve essa energia para o consciente através do sintoma. Então, é um jogo. Consciente, repressão. Empurra esse fato para o inconsciente. Eu quero esquecer o fato ocorrido. Eu não quero pensar sobre isso. É a repressão. Então, eu estou guardando esse fato no meu inconsciente. Só que, pelo fato de eu reprimir, de eu tentar esconder esse fato no meu inconsciente, não quer dizer que ele vai sumir da minha personalidade. O inconsciente vai tentar devolver esse fato para a consciência, novamente, através do sintoma. Então, é como se toma que esse filho é seu. Você criou isso, você resolve. Então, o consciente precisa tomar consciência do sintoma e tentar entender qual foi a causa daquele sintoma. Então, imaginando, comparando o nosso cérebro com o circuito elétrico, então essa emoção reprimida vai gerar um funcionamento anormal do nosso cérebro. Vai gerar um funcionamento irregular do nosso cérebro. Como um funcionamento anormal de um circuito elétrico. Vamos imaginar um circuito elétrico, uma rede de fios, de aparelhos ligados a esse fio, a energia elétrica passando por esse circuito elétrico de uma casa, por exemplo. Então, um excesso de energia vai causar um funcionamento anormal desse circuito elétrico. Vai gerar curtos-circuitos, energia que não chega a não passar por uma certa parte do circuito elétrico, ocorre o desvio da energia. Então, a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Ele canaliza essa energia para outras áreas do nosso organismo, porque ele precisa manter a nossa mente dentro dessa constância, dentro desse princípio da constância. Então, o funcionamento anormal do nosso cérebro vai gerar sintomas. Por exemplo, o sintoma da alucinação é também um sintoma da histeria. Alucinação visual e alucinação auditiva. A pessoa enxerga, vê coisas e ouve vozes, ou ouve sons que não existem. É a mente humana criando sintomas. Porque, naturalmente, a visão e a audição ocorrem na nossa mente. A visão, por exemplo, as ondas visuais, as luzes, por exemplo, é uma onda. Então, a onda vem do sol, bate no objeto, reflete uma onda e chega na minha retina. O meu cérebro processa essa onda e transforma em cores que são visualizadas. Então, por exemplo, uma onda de determinada faixa de frequência é o vermelho. Outra onda de outra determinada faixa de frequência, que é a velocidade da onda, é o amarelo e assim por diante. Então, não existem cores fora da nossa mente. As ondas, o que o nosso cérebro faz é identificar a frequência da onda e transformar em cores. Então, não existem cores fora da nossa mente. As ondas, elas não têm cor. Os objetos não têm cores. O que existem são a frequência. E da mesma forma, não existem sons fora da nossa mente. As ondas sonoras são processadas, as ondas sonoras elas são silenciosas. Elas vibram a nosso canal auditivo
e o cérebro transforma aquela frequência em sons dentro da nossa mente. Então não existem sons fora da nossa mente. Então um funcionamento irregular da nossa mente vai criar sons e imagens que não existem. É um sintoma. É um sintoma da histeria, justamente isso, alucinações visuais e auditivas ocasionadas por um funcionamento anormal desse circuito que é o nosso cérebro. E uma coisa interessante que acontece é que eu sinto uma emoção que é negativa, uma coisa forte demais para mim. E aí o meu cérebro vai criar o sintoma. Ele vai ocasionar o desvio, né, e vai para o meu corpo. Seja através de dores, de paralisias, de ânsia de vômito, de diarreia. É a somatização de uma emoção reprimida. Então, o fato é que quando eu sentir essa emoção novamente, a minha mente vai condicionar essa somatização. O desvio já está criado. Então, quer dizer que eu nem vou sentir a emoção mais. Eu já vou sentir direto o sintoma. Então, porque a mente vai condicionar. Esse desvio já vai ser criado. E a pessoa nem sente a emoção mais. Por isso que fica tão difícil a pessoa identificar a causa daquela repressão, a causa daquele sintoma. Porque a emoção não vai mais ser sentida. Então, como o fato sai da minha mente consciente, isso impede eu raciocinar sobre aquele fato. Porque já foi direto para o sintoma. Entenderam? Quando esse fato está na mente consciente, aqui no meu consciente, eu consigo trabalhar essa informação. Eu consigo refletir, analisar, pensar sobre isso, buscar soluções, identificar causas. Mas como a mente já criou esse condicionamento do sintoma, esse fato sai da consciência. E ele não pode mais ser trabalhado. Por isso que a terapia é isso, é trazer um fato que está no inconsciente para a consciência, para o consciente. Porque aqui no consciente eu posso trabalhar, eu posso superar aquela dificuldade. Mas enquanto o fato está no inconsciente, ele está inacessível à minha mente consciente. Eu não consigo refletir sobre ele, porque ele já saiu da minha memória. Eu acho que eu dei esse exemplo na aula anterior, a respeito da menina que ela veio estudar aqui em Uberaba e quando o pai dela e a mãe dela foram embora, ela sentiu uma tristeza terrível. E aí, da próxima vez, ela tentou reprimir essa emoção da tristeza porque era forte demais. E das outras vezes que ele vinha e ia embora, ela não sentia mais a tristeza, mas sentia ânsia de vômito. Então ela achava que era alguma coisa que ela tinha comido, mas na realidade não, ela sentia, já era um desvio criado pelo cérebro para evitar aquela emoção da tristeza que era forte demais. Então, como o fato sumiu da consciência, ela não poderia trabalhar mais aquele fato. Então a terapia é justamente isso, trazer um fato traumático do inconsciente para o consciente. Aí sim, no consciente, eu posso tentar refletir, analisar, identificar causas, consequências e superar essa dificuldade emocional. Pessoal, segundo Freud, existem pessoas que têm predisposição para gerar sintomas físicos com a repressão. Então, a pessoa tem uma emoção negativa que ela não gosta, que ela quer esconder, ela vai reprimir essa emoção que vai gerar um sintoma físico. Por que esse sintoma é gerado, por exemplo, no estômago ou nas dores? Porque às vezes a pessoa já tem uma fragilidade, por exemplo, em algum órgão. Então essa energia vai ser direcionada para esse órgão que vai intensificar esse sintoma naquele órgão. Por exemplo, ânsia de vômito. Se a pessoa já tiver algum problema no estômago, pode ser intensificado através da somatização. Mas segundo ele, existem pessoas
que não têm predisposição para gerar sintomas físicos quando elas reprimem as suas emoções. Então ele dá o exemplo da neurose obsessiva, que é outra doença mental. O que é a neurose obsessiva? Por exemplo, aquela pessoa que vai, antes de dormir, ela vai 5 vezes verificar se a porta da casa está fechada. Ou ela vai lá 5 vezes olhar se o bujão de gás está fechado. Então é uma neurose obsessiva, é um pensamento compulsivo. Então, como ele explica isso? A neurose obsessiva também é gerada pela repressão. Só que essa energia cerebro que fica reprimida, essa tensão no cérebro, que é gerada por uma emoção reprimida, como a pessoa não tem predisposição de gerar um sintoma físico, a mente vai potencializar um pensamento que é compatível com a cultura do indivíduo. Então, esse pensamento vai se tornar intensificado e obsessivo. Essa energia vai potencializar esse pensamento, que então se torna obsessivo. Como é o exemplo desse que eu dei, da pessoa ficar numa compulsão de verificar alguma coisa que fica exagerada. Então, a neurose obsessiva também é causada pela repressão de uma emoção. Mas, diferentemente da histeria, ela vai intensificar um pensamento que aí se torna potente demais. Então, uma repressão vai gerar uma tensão no cérebro e essa energia vai ser descarregada no corpo. Essa é a lógica da histeria. Mas por que o inconsciente escolhe um sintoma e não escolhe outro? Como é essa escolha do sintoma feita pelo inconsciente? Então, Freud vai explicar através de 2 teorias. A teoria do simbolismo e da temporalidade. No filme Além da Alma, esse filme traz o exemplo traz esses 2 exemplos. O exemplo do simbolismo. Um paciente casado procurou Freud porque ele estava sentindo um ardor no rosto, uma sensação de queimação no rosto. E aí o Freud conversando, ele contou para ele que ele saiu com a esposa dele num restaurante e ele estava observando algumas moças mais jovens. E aí a esposa dele disse o seguinte para ele: eu não me importo que você olhe essas moças, mas você devia me respeitar porque eu já sei que você não é homem mais. Quer dizer, a esposa dele sabia que ele já não tinha impotência sexual e mesmo assim estava observando as moças. Então ele disse para o Freud: foi como um tapa na minha cara. Foi como um tapa na minha cara. Quer dizer, olha o que o inconsciente fez, olha a inteligência do inconsciente. Olha o simbolismo do sintoma. Qual que era o sintoma dele? A ardência no rosto. Então, foi um simbolismo. O inconsciente, ele conversa muito com a pessoa, com o consciente da pessoa, através dos símbolos. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha medo de tartaruga, por exemplo. O que simboliza a tartaruga? Pode simbolizar várias coisas, mas uma delas é a interiorização. A tartaruga não se interioriza, ela não esconde dentro da sua casca. Então, muitas vezes a pessoa tem medo da interiorização, do autoconhecimento, e por simbolismo transfere esse medo para a tartaruga, que é um símbolo da interiorização. Um terapeuta citou um exemplo interessante de uma mulher que tinha medo de altura. Ela não podia subir escada e chegar perto de uma janela, né, muito alta.
Qual que era o simbolismo desse medo da altura dela? É porque ela era uma pessoa que tinha vindo do interior e embora ela fosse muito inteligente, muito capaz, ela tinha medo da evolução profissional, evolução financeira. Então, o que simboliza a altura? Crescimento. Né? Nesse caso dela, crescimento financeiro e profissional. Então, ela tinha medo porque o pai dela e a mãe dela não tinham essa vida, esse crescimento pessoal. E muitas vezes o nosso inconsciente faz essa associação. Por fidelidade de amor, ele tenta reproduzir a vida dos pais. Então, o que refletiu? O medo da altura, que era um simbolismo do medo do crescimento profissional. Então, esse simbolismo está muito presente no nosso inconsciente. E não quer dizer que esses símbolos sejam os mesmos para as pessoas diferentes. Então, por exemplo, sonhar com um cachorro, por exemplo. Para uma pessoa, o cachorro simboliza uma coisa. Para outra pessoa, vai simbolizar outra coisa completamente diferente. Então, é dentro da terapia que o terapeuta vai poder identificar na história de vida daquela pessoa o que significa determinado símbolo. Então, esse simbolismo ele é subjetivo. Muitas vezes ele vale para várias coisas, mas geralmente ele é subjetivo. Por exemplo, um carro geralmente simboliza a vida da pessoa. Às vezes, quando a pessoa sonha que está perdendo o freio do carro, às vezes o inconsciente dela está querendo mandar o recado que a vida dela está ficando sem controle. Um sonho interessante de uma paciente que eu ouvi um exemplo é que ela já era uma mulher casada e ela sonhou que ela estava no banco de trás do carro com uma boneca na mão e quem estava dirigindo o carro era a mãe dela. E era justamente o processo dela. Ela não conseguia, não havia conseguido nem se desvencilhar desse excessivo zelo materno. Então ela se sentia, o inconsciente dela estava passando a mensagem de que ela ainda se sentia uma criança com uma boneca na mão e a mãe dela estava dirigindo a vida dela. Então olha o simbolismo do sonho. Então geralmente sonho, né, o carro simboliza a vida da pessoa, mas nem sempre. Então é preciso o terapeuta identificar dentro do processo de cada pessoa o que simbolizaria aquele sonho. Então beleza. Esse foi o exemplo do simbolismo. O outro é da temporalidade. Por que o inconsciente escolhe um sintoma e não escolhe o outro? Outra teoria do Freud que tenta explicar isso é a temporalidade. E ele também traz um exemplo, esse filme Além da Alma também traz um exemplo de sintoma gerado pela temporalidade. Então, esse exemplo é o seguinte. Uma mulher jovem ainda estava com o pai, velando a cabeceira de um pai que estava à beira da morte. Então, o pai dela estava morrendo, ela estava velando aquele pai, cuidando do pai que estava quase morrendo. E ela escutou um barulho de música vindo do vizinho. E ela sentiu uma vontade muito grande de dançar com um homem. Dançar aquela música com um homem. Então ela se sentiu muito, terrivelmente culpada. Mas como assim? Meu pai está morrendo e eu aqui com vontade de dançar? Então ela foi e fechou a janela do quarto. Quando ela fechou a janela, ela sentiu uma falta de ar muito grande, porque o quarto ficou abafado. Então, o que o inconsciente fez? Ele fez a conexão entre o que estava acontecendo no momento daquela emoção da culpa com o sentimento da culpa. Então, posteriormente a esse fato, todas as vezes que ela se sentia culpada, ela sentia falta de ar. O sintoma era a falta de ar, porque o inconsciente estabeleceu essa ligação do sintoma com o que estava acontecendo no momento. Muitas pessoas associam a cheiros, às vezes o trauma foi vivenciado quando a pessoa sentia determinado odor, e todas as vezes, e ao invés dela sentir a emoção,
ela sente aquele odor. Então é similar ao que aconteceu com a moça. Então, a culpa ela não sentia mais, mas sentia a falta de ar. Então, olha a inteligência do inconsciente a fazer a escolha desses sintomas. Então, existe a temporalidade e o simbolismo. Beleza. Outra pergunta surge na nossa mente. Por que reprimimos? Qual a causa da repressão? Por que o ser humano tenta fugir de uma emoção, de um sentimento, tenta esconder dele mesmo esse sentimento? O Freud traz duas respostas, duas explicações. Ou porque a emoção é forte demais. Uma delas, né? Uma causa é essa, a emoção muito forte que o ser humano não consegue lidar com essa emoção. Seja uma raiva muito grande, ou seja um medo muito grande, uma coisa ameaçadora demais. A pessoa então vai tentar reprimir para poder manter o equilíbrio emocional. Então a repressão muitas vezes ela é necessária para manter o equilíbrio emocional da pessoa. Ela vai ter um mecanismo de fuga muitas vezes necessário. Então, uma das razões é essa, emoção muito forte. E a outra resposta, o Freud identifica, que é quando a emoção é incompatível com a moral do indivíduo. Então, a sociedade cria regras de convivência, regras de conduta. E essas regras vão sendo incorporadas na personalidade da pessoa. Então, quando ela tem uma emoção que é incompatível com essa moral, que é uma coisa muito ou pecaminosa, ou uma coisa terrível, que a pessoa acha terrível, que é uma coisa condenada pela pessoa, ela vai tentar reprimir. Então, muitas vezes, nesse processo de desenvolvimento do ser humano na convivência com a sociedade, ele vai estabelecendo regras para ele mesmo, que quando contrariadas vai gerar essa repressão. Então isso acontece muito principalmente em conteúdos sexuais. Então a pessoa tem desejos sexuais que são naturais em nós, todos os seres humanos têm esses desejos. Mas muitas vezes a repressão exagerada vai fazer com que ele ache isso uma coisa terrível demais, não saiba lidar com isso muito bem. Lembrando que lidar bem não quer dizer se entregar aos prazeres, se entregar às emoções. É preciso aceitar as emoções, mas não agir em função delas. Então, essa é o aprendizado que o Freud traz para a gente nesse sentido. Agora, então, nós vamos falar a respeito de sonhos e atos falhos. Primeiramente, dos sonhos. O Freud, ao atender os seus pacientes, ele foi notando que o relato dos sonhos dos pacientes era uma fonte importante de informações a respeito da vida, a respeito do processo de terapia do paciente. Então, ele foi notando que o inconsciente conversa com o consciente, muitas vezes através dos sonhos. Ele conversa também com o terapeuta, conversava com o Freud, respondia perguntas através dos sonhos. Então, o paciente relatava os sonhos e o Freud fazia o trabalho de decifrar esse sonho. E nesse trabalho de decifrar, ele obtinha informações importantes a respeito do paciente, a respeito de dificuldades ocultas que apareciam, que se o sonho mostrava as dificuldades do paciente, enfim, trazia várias informações do inconsciente. E ele notou que o inconsciente mandava recados para o consciente através de símbolos. Então, os sonhos, ele chegou à conclusão que eram simbólicos. Através de símbolos, o inconsciente utilizava símbolos para comunicar algumas ideias. Então existia o
o pensamento oculto do sonho, que era preciso decifrar. E por que o Freud conseguiu responder essa pergunta? Por que o sonho utiliza símbolos? Porque o consciente, ao entrar em contato com verdades muito pesadas para ele, ele vai rejeitar essas verdades. Então, existe uma censura do consciente para a entrada de informações do inconsciente. O nosso consciente vai censurar algumas informações do inconsciente. E isso é necessário para o nosso equilíbrio. O consciente precisa bloquear as informações que vêm do inconsciente para o nosso próprio equilíbrio. Vamos imaginar que nesse momento todas as informações do nosso inconsciente vão invadir o nosso consciente. Então nós vamos ficar surtados. A esquizofrenia, a loucura, é justamente essa falta de censura do consciente. Todos os pensamentos do inconsciente invadem a nossa consciência. E isso nós não somos capazes de suportar. Então, o consciente exerce uma censura. Então, certas informações que vão trazer medo, vão trazer insegurança, o consciente vai censurar. É como se fosse um porteiro que não vai deixar entrar certas informações. Então, por isso que o inconsciente precisa driblar a censura. Ele precisa evitar a censura. E para isso ele usa o símbolo. Então, vamos supor, se eu sonhasse com alguém falando para mim todos os meus problemas, o meu consciente me faria acordar assustado e evitar aquela informação. Entendeu? O meu consciente não ia aceitar um sonho assim, com uma verdade muito escancarada, que iria me desequilibrar. Então, o que o inconsciente faz? Ele usa o símbolo para driblar a censura. Então, o inconsciente consegue com que esse conteúdo chegue na minha consciência, de forma dissimulada, de forma velada, de forma escondida, de forma simbólica. Então, por exemplo, sonhar sonhar com uma bruxa, por exemplo. Às vezes o meu consciente vai aceitar essa ideia da bruxa, mas aí no trabalho de analisar esse sonho eu posso chegar a algumas conclusões, que essa bruxa pode representar outra coisa, ou outra pessoa. Então o inconsciente utiliza os símbolos. E muitas vezes os símbolos não são os mesmos para pessoas diferentes. Por exemplo, às vezes sonhar com um cachorro para uma pessoa significa uma coisa. Sonhar com um cachorro para outra pessoa significa outra coisa completamente diferente. Então, o Freud, ele analisava o sonho subjetivamente. Então, analisando dentro da terapia daquela pessoa, aquele sonho fazia sentido para aquela pessoa. Mas ele concluiu também que, muito embora os símbolos são subjetivos, quer dizer, significa uma coisa ou outra, dependendo da pessoa, ele notou também que o inconsciente traz certas padronizações. Por exemplo, o sonho com um carro. Na maioria das vezes, o sonho com o carro simboliza a vida da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa sonha que está com o carro, dirigindo o carro, descendo uma descida sem freio. Então, quer dizer, pode simbolizar que a vida dele esteja sem controle. Ele citou um exemplo interessante de uma senhora já casada, que ela sonhou que ela estava sentada em um carro, no banco de trás, segurando uma boneca, e a mãe dela estava dirigindo o carro. E que era justamente a situação da vida dela. A mãe dela dirigia, controlava a vida dela, e ela se sentia uma criança infantilizada segurando um brinquedo. Então, o inconsciente utiliza muitas vezes o símbolo do carro com a vida, mas nem sempre é assim.
E nem sempre é assim, porque o inconsciente, na maioria das vezes, não aceita padronizações. O inconsciente tem uma inteligência irracional. Então, muitas vezes não há lógica racional no pensamento do inconsciente. Então, por exemplo, então a pessoa sonhar com um carro nem sempre quer dizer o carro simbolizando a vida dela. Então, a própria pessoa ou o terapeuta, ele vai precisar analisar dentro do contexto da vida do paciente, dentro do momento em que ela está vivendo, analisar e refletir o que simbolizaria o carro naquele determinado sonho da pessoa, que muitas vezes simboliza a vida, mas nem sempre. Então, a generalização não é uma coisa natural para o inconsciente, mas ocorre muitas vezes de um símbolo servir para várias pessoas, para vários sonhadores. No caso também o mar. O mar, geralmente, pode ser considerado um símbolo comum do próprio inconsciente, porque ele tem várias similaridades com o inconsciente. O mar é profundo, o mar é misterioso, o mar é imenso. São características do inconsciente. Então, muitas vezes, muitas pessoas, ao sonharem com o mar, eles estão simbolizando, né, o símbolo quer dizer, muitas vezes, o próprio inconsciente. A água também. Então, o Jung dá um exemplo interessante de um rapaz que estava fazendo um processo de análise, de terapia, e queria aprofundar muito apressadamente em um determinado problema que ele achava importante. Então, ele sonhou que ele estava tentando mergulhar no mar, muito apressadamente, muito afoito. E de dentro da água apareceu um animal, um polvo, e com um dos seus tentáculos segurava a perna desse rapaz, né, no sonho, impedindo ele de mergulhar no mar. Então, olha o símbolo que o inconsciente utilizou-se. Alguma parte do inconsciente desse rapaz estava alertando a ele para não ter pressa. Como se dissesse a ele, vamos com calma, ainda não está na hora de você entrar em contato com essa dificuldade, com esse problema. Então, o inconsciente também utilizou, esse é um outro exemplo do inconsciente utilizando os símbolos para dar um recado para a pessoa. Então, os sonhos, o inconsciente utiliza os símbolos para fugir da censura do consciente. E eu vou até citar um exemplo meu, com um sonho meu, interessante, vocês vão ver como que o inconsciente utiliza o sonho para trazer essas informações. Porque o inconsciente, ele tem, para trazer as informações, ele tem sons e imagens. Ele não pode trazer de outra forma. Então, esse ele faz a comparação, faz o símbolo. Então, nesse exemplo meu, eu estava lendo um texto sobre pedagogia, que o autor dizia que muitos professores, eles tentam homogeneizar a turma. Porque a turma, uma turma de alunos é heterogênea. Então, uns estão mais adiantados naquela matéria, outros não. Então, o professor tenta fazer com que todos cheguem mais ou menos no mesmo nível, que, segundo ele, era uma coisa equivocada. Então, o que ele falava? Os estudantes que estão acima do nível, o professor não dá atenção para eles e eles voltam para um nível intermediário. E aqueles que estão abaixo, o professor força para que eles também cheguem nessa média, nessa homogeneização. Essa era a ideia do autor. E eu estava lendo esse texto deitado. Vocês já viram quando a gente fica assim, meio acordado, meio dormindo? E aí me veio essa imagem na mente. A imagem de uma pessoa segurando um punhado de macarrão cozido. Então ele forçava, uns rebentavam. E o que passava de um determinado limite, vinha uma pessoa com a tesoura e cortava aqueles macarrões, né? Aqueles macarrões. Então, prestem atenção, é exatamente o mesmo pensamento que eu estava tendo ao ler aquele texto. É um símbolo.
Então, o inconsciente comparou o macarrão a cada estudante. Uns eram forçados a chegar a um determinado nível, quer dizer, a pessoa estava esticando o macarrão para poder chegar a um determinado nível. E o que passava, ficava muito além, alguém cortava. Então, é o mesmo pensamento. Então, o inconsciente se utiliza de sons e imagens para trazer os símbolos que precisam ser decifrados. Então, existe um conteúdo explícito no sonho, que é como o inconsciente vai apresentar o problema. Existe um conteúdo implícito, quer dizer, um conteúdo oculto, que é preciso ser decifrado para chegar ao pensamento do inconsciente, para poder chegar ao que o inconsciente quer nos dizer com aquele sonho. Agora vamos falar sobre atos falhos. O que seriam atos falhos, na visão do Freud? O inconsciente invade o nosso consciente através dos sonhos, quando a gente está dormindo. Mas o inconsciente também invade o nosso consciente quando a gente está acordado, quando a gente está na vigília, chamada de período de vigília, quando a gente está acordado. Então, o inconsciente faz com que nós cometamos alguns atos, façamos alguns atos, que é o inconsciente fazendo aqueles atos, e não nós mesmos, na visão do Freud. Então, muitas vezes, os atos falhos, eles são esquecimentos, a pessoa esquece de alguma coisa, ou o nome de alguma pessoa. O ato falho pode ser quebra de objetos, a pessoa quebra um objeto e, na verdade, a gente vai pensar que foi um ato casual, mas na verdade foi o inconsciente agindo. Perda de objeto, perder alguma coisa também. O inconsciente, às vezes, um ato falho pode ser perder algum objeto propositalmente. Quer dizer, propositalmente não. O inconsciente é que vai fazer a pessoa perder esse objeto. Erros de fala. É comum acontecer erros de fala. Que às vezes a pessoa não quer falar aquilo, mas o inconsciente quer. Então ocorrem muito esses atos que a gente acha que são casuais, que foram distrações, mas na verdade é o inconsciente falando por nós, ou agindo por nós. Então vamos aos exemplos que vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, vamos supor que eu não goste de uma pessoa. Então aí, sem querer, eu derrubo café nela. Então, para o meu consciente foi sem querer mesmo. Não foi uma coisa proposital. Então eu derrubei café naquela pessoa e eu tenho certeza, consciência que não foi de propósito. Mas não foi de propósito para o consciente. Muitas vezes foi o inconsciente que agiu daquela forma. Que fez esse ato falho, fez uma coisa desastrada, um ato desastrado, que vai causar aquele fato. Existem fatos casuais, sem dúvida, mas o Freud estudou a fundo essa questão e ele conseguiu vislumbrar que muitas vezes era o que o inconsciente queria naquela situação. Ele dá um exemplo interessante, que ele ganhou um presente, um enfeite de mesa. Esse enfeite ficava na mesa dele. Ganhou de um amigo esse presente. Um objeto de decoração, uma estátua pequenininha. E aí ele usava aquele objeto, ele ficou com ele na mesa durante muitos anos. E aí ele veio a brigar, se desentender com esse amigo e eles cortaram relações. E algum tempo depois, ele estava escrevendo na mesa dele, ele fez um gesto com a mão, um ato com a mão, completamente desastrado. Ele foi pegar alguma coisa, só que o braço dele esticou demais e derrubou aquele objeto que se quebrou no chão. Então ele entendeu que foi um ato falho, que ele teve certeza que ele não agiu de propósito, mas o inconsciente dele agiu. O Freud nos traz vários exemplos de atos falhos em seus livros. Um deles foi interessante,
que ele foi chamado para atender um rapaz, um adolescente, que segundo a mãe dele estava diferente, estava estranho. E o Freud foi atender esse paciente, marcou o horário e se dirigiu à casa dele. Antes do Freud chegar, o rapaz resolveu tomar um ovo. Às vezes era comum naquela época, né? Quebrava o ovo, jogava um salzinho e foi tomar o ovo cru. E um pouco da clara do ovo caiu na roupa dele, caiu em cima da calça dele. E ficou uma mancha branca na calça. Então o Freud chegou, ele olhou, cumprimentou o rapaz e olhou aquela mancha branca na calça dele, perguntou o que foi, né, que tinha acontecido, e o rapaz falou. E aí o Freud pediu licença para a mãe dele, né, foram conversar sós com o rapaz. E o Freud começou a falar com ele a respeito de masturbação. E era justamente o problema do rapaz, né, que estava exagerando nessa questão de início da sexualidade dele. Mas olha o que o inconsciente do rapaz fez. O rapaz estava com vergonha de falar a respeito daquele tema. Ele não iria falar. O inconsciente, então, fez um ato falho. Fez com que ele, né, jogasse o ovo sobre a roupa dele e desse o símbolo. Né? O Freud, que é um terapeuta inconsciente, é um terapeuta experiente, que ele conhece a ação do inconsciente nos atos falhos, ele já sacou na hora qual que era o problema do rapaz. Ele dá um exemplo interessante também com uma mulher, uma senhora casada. Eles estavam reunidos, ele e os familiares dela, irmãs, cunhados, pais e mães, em uma fazenda comemorando Natal. E aí uma das irmãs colocou uma música de cancan. Cancan é uma música das prostitutas francesas que dançam. E ela começou a dançar o cancan, né? A pessoa joga as pernas para cima, vocês já devem ter visto. Então, o marido dela ficou muito aborrecido com ela fazendo dançando daquela forma. E ela veio e sentou-se ao lado dele e ele disse para ela: "Você está agindo como uma prostituta novamente." Então, isso foi um choque para aquela senhora. E aí, beleza, eles foram dormir. No outro dia, ela acordou ansiosa e queria passear de charrete. Então ela falou que queria passear de charrete e o empregado da fazenda foi escolher um cavalo muito manso, ela não quis, ela quis o cavalo mais bravo. E aí a irmã dela ia levar nesse passeio uma menininha de colo, a filha dela, ela não permitiu a menina que ela fosse no passeio. E aí foram nesse passeio, ela muito ansiosa, agitada, e dizendo que era perigoso, o cavalo e tal. O cavalo foi ficando ansioso também com aquela situação. E em uma hora o cavalo empinou, a carroça levantou, todos ficaram na carroça, menos ela. Ela caiu, quebrou a perna e nunca mais dançou cancan. Então, é uma situação que a gente pode imaginar que é casualidade. Mas dentro do tratamento, dentro da análise, o terapeuta entende que isso foi um ato falho, tanto esse do rapaz quanto dessa senhora. Então, muitas vezes é difícil de identificar um ato falho, mas o fato é que muitas vezes o nosso inconsciente age por nós. Às vezes em esquecimento de coisas, esquecimento de nomes de pessoas. Muitas vezes um ato falho pode ser um autoferimento. A pessoa se machuca a ela mesma. Às vezes a pessoa tem um sentimento de culpa inconsciente, um sentimento de culpa exagerado e comete um ato falho como um autoferimento, acidente, né? Então, é preciso a gente identificar os reais motivos dos atos falhos. Porque é comum a gente se enganar pelos motivos de um ato. Então, quando a gente comete, às vezes, um esquecimento ou um erro de nome, não fala o nome direito da pessoa, é importante a gente refletir. Às vezes o inconsciente quer nos dizer alguma coisa ou quer evitar alguma coisa. Então, o ato falho também é um comportamento do inconsciente que também precisa ser estudado. Pessoal,
id, ego e superego. Vamos ver o que quer dizer essas três palavrinhas. Essas três instâncias foram identificadas pelo Freud na nossa mente, na mente dos seres humanos. Então, o Freud, ao trabalhar com seus pacientes, ele identificou essas três instâncias na mente humana: id, ego e superego. Então, todos nós trazemos essas forças dentro de nós, dentro da nossa mente. O id e o superego estão no inconsciente, segundo Freud, e o ego está no nosso consciente. O que seria o id? O id é uma força que está no nosso inconsciente que faz o ser humano buscar o seu prazer e negar o que é desprazer. Então, por exemplo, se eu estou de frente a uma torta de chocolate, eu não resisto e eu me entrego ao prazer da gula, eu estou sob o comando do id. O id está me impulsionando ao devorar aquela torta de chocolate. Assim como tudo o que nos dá prazer. Qualquer tipo de prazer. Então, o id é uma força que leva o ser humano a buscar o seu prazer, as coisas que ele gosta. O superego também é uma força que está no inconsciente. O superego seriam as regras morais internalizadas. Então, toda sociedade possui as suas regras, toda cultura possui as suas regras. E essas regras vão sendo interiorizadas pela criança. À medida que ela vai crescendo, ela vai interiorizando essas regras. Então, os superegos são as regras sociais, são as regras da sociedade em que ela vive. E a função do superego é censurar o id. Então, o superego, quanto mais ele censura o id, quanto mais ele tenta bloquear o seu prazer, negar aquilo que ela gosta, que a pessoa gosta, mais o superego vai se sentir amado. Então, essa instância, a criança, por exemplo, quando ela consegue entender que deixando de cometer alguns atos que são infantis, ela vai sendo amada pelos pais, pela família, pela professora, ela vai aumentando o seu superego. Então, ela vai cada vez mais censurando, reprimindo o seu id, reprimindo o que ela gosta, o que ela tem prazer. Então, e o ego seria uma instância que está no consciente. Então, por exemplo, o meu id manda eu fazer alguma coisa que me é muito prazerosa. O superego diz que não, que isso não vai ser positivo dentro da sociedade em que eu vivo. Quem vai decidir? Quem vai escolher? É o meu ego. Então, nós vamos mostrar aqui algumas imagens que vão esclarecer um pouquinho mais a respeito do id, do ego e do superego. Então, nessa imagem, nós podemos ver o primeiro modelo da mente humana segundo Freud. O primeiro modelo que o Freud criou. O próprio Freud criou outros modelos mais complexos do que esse, mas nós vamos estudar esse que foi o primeiro. Então, nós vemos na figura o inconsciente e o consciente. Então, o consciente é a parte da nossa mente onde estão as informações que nós sabemos, que nós conhecemos, que estão na nossa memória. E no inconsciente, que é a maior parte da nossa mente, estão as informações, os dados que nós desconhecemos a respeito de nós mesmos. São situações da infância, são sentimentos que foram reprimidos, emoções, desejos, lembranças que ainda não estão acessíveis para a nossa mente consciente.
É importante notar, pessoal, que esse modelo não é o cérebro. A mente é uma coisa abstrata. Né? Muitas pessoas imaginam que o id está dentro do nosso cérebro, o superego também. Não. A mente é uma coisa, o cérebro é outra coisa, completamente diferente. A mente é uma coisa abstrata que comanda os nossos sentimentos, as nossas emoções. O cérebro é um conjunto de células, de neurônios, onde estão gravadas várias informações. Mas a mente é abstrata. Então, esse modelo do Freud é o modelo da mente humana, abstrata. Não existe nada físico. É importante ressaltar também que esse modelo é muito primário, é muito simples. Foi o primeiro modelo criado pelo Freud. O inconsciente é muito mais do que somente o id e o superego. Para o Freud, o conteúdo do inconsciente é aquilo que foi reprimido pela pessoa desde a sua infância. Então, segundo o Freud, no início do seu estudo, ele acreditava que no inconsciente só existe aquilo que foi reprimido. Aquele sentimento que nós não queremos ter, aquela parte da nossa personalidade que nós não gostamos, é como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, segundo o Freud, no início do seu estudo, o inconsciente é uma lata de lixo, onde o consciente joga aquilo que ele não quer. Sejam sentimentos, sejam traços de personalidade, sejam desejos. O que o consciente não aceita é recusado e isso é jogado para o inconsciente. Mas o próprio Freud, no desenvolvimento do seu estudo, ele foi notando que o inconsciente é muito mais do que somente uma lata de lixo, do que somente o que foi reprimido. O Jung, que foi um contemporâneo do Freud, na sua concepção de inconsciente, ele também trouxe várias outras instâncias do inconsciente, como arquétipos, a sombra, a persona. Ele dividiu o inconsciente entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Ele conseguiu identificar o ânimos e a ânima. Então, são outras instâncias do inconsciente que o Jung acrescentou a esse modelo do Freud. E durante o desenvolvimento da psicologia, outras linhas teóricas da psicologia foram trazendo também outros conteúdos complexos, subpersonalidades, etc. Então, o inconsciente é uma coisa ainda para nós inexplicável, uma coisa inexplorada. Nós não temos todas as informações ainda desse inconsciente. Então, é uma coisa ainda a ser estudada. Então, pessoal, nós estamos vendo aí que o id está no inconsciente. Então, o id, a função dele é uma força que faz o ser humano buscar o prazer. Então, ele vai tentar influenciar o ego, que está no consciente, a buscar o que lhe dá prazer. É um impulso inconsciente. O superego também está no inconsciente, que são as regras morais que vão sendo internalizadas pela criança e pela pessoa. Então, essas regras morais vão influenciando a pessoa e essas regras morais estão no seu inconsciente, que também influenciam o ego na sua tomada de decisões. Então, a função do superego é censurar o id. Então, o id vai tentar buscar o prazer e o superego vai tentar negar esse prazer. Então, o id vai impulsionar a pessoa a buscar o seu prazer e o superego vai trazer a realidade para a pessoa. Vai tentar censurar o id, censurar o prazer. Então, o ego vai receber essas informações do inconsciente. Essas informações, esses desejos vão entrar no seu consciente. Então, e o ego vai perceber os dois.
Então, o ego é como se fosse um peixinho no aquário, ele está dentro do consciente. Ele vai receber essas informações e ele vai decidir. O ego é quem vai decidir se ele vai resolver atender o id em determinada situação ou se ele vai atender o superego e respeitar as regras sociais. Ego, pessoal, não é no sentido que muita gente fala assim, a gente precisa exterminar, matar o nosso ego é uma coisa negativa, ligado à ideia do egoísmo, do egocentrismo. O ego, a tradução da palavra é eu. Então, dentro da psicologia, a gente não tem essa visão. A definição da palavra ego não quer dizer uma coisa negativa. O egocentrismo é o eu no centro de tudo. Então, o egocentrismo é uma coisa negativa. Mas a gente não pode querer matar o nosso ego, porque isso seria a esquizofrenia. Se a gente perder o nosso ego, a gente perde a nossa identidade. Então, a loucura é justamente a cisão do ego. É quando o ego está fraco e não consegue manter esse equilíbrio para a pessoa lidar com as coisas do dia a dia. Então, nós não devemos querer matar o nosso ego. O egocentrismo, sim, é negativo. O ego é o eu, é a personalidade da pessoa. Então, o ego é uma consciência pensadora e tomadora de decisões. É a nossa personalidade. Mas o ego toma decisões com base nas informações que ele tem no consciente. Então, o ego é um peixinho dentro do aquário. Ele não tem acesso ao oceano, que é o inconsciente. De vez em quando, alguma coisa brota, sai do inconsciente e brota lá no consciente, no aquário. E aí o ego percebe e toma decisões. Mas as informações que ele tem para tomar as decisões, essas informações são muito restritas. Porque ele acessa só as informações do consciente. Entenderam? E o ego é afetado pela cultura do lugar em que a pessoa vive. O ego é afetado pela cultura. Então, o ego de uma pessoa aqui do Ocidente vai ser diferente do ego de uma pessoa lá do Oriente, que ele vai ter outros interesses, outros objetivos, outras buscas. E o ego vai sendo formado a partir da infância. Então, quando a criança começa a ter noção que ela é um ser separado da mãe, que é um ser separado do mundo, ela vai desenvolvendo o ego. Ela vai tendo a noção da sua própria individualidade. Eu lembro que um dia eu estava com meu sobrinho Pedro no colo, e ele era muito novinho, acho que ele tinha menos de 1 ano, e a gente estava em frente ao espelho. Então eu pude identificar ali o começo da formação do ego, porque ele se observava no espelho e olhava para a minha imagem no espelho, depois olhava para mim muito curioso, e olhava para mim, e olhava no espelho, e olhava para a imagem dele. Ali ele estava desenvolvendo o seu ego, ele estava desenvolvendo a noção da sua individualidade. Então o ego é a nossa individualidade. É uma força que faz o ser humano se mover para fora. E o superego, uma força que faz ele voltar-se para dentro dele mesmo. Então, os dois movimentos são importantes, os dois movimentos são fundamentais para o equilíbrio do ser humano. O id, buscar o outro, buscar o próximo, buscar o conhecimento, buscar as aventuras, isso é importante. E o superego faz o ser humano voltar-se para dentro de si mesmo, buscando o discernimento, buscando a reflexão, a análise. Então, o dentro e o fora são importantes para nós. A respiração nos ensina, a natureza nos ensina. A respiração é isso. No movimento da respiração existe a expiração, onde a gente se volta para fora, solta o ar. E depois existe a inspiração.
Tudo na natureza respira. Tudo na natureza expira e inspira. Então, no movimento para fora, a gente leva um pouco de nós para o ambiente. A gente se coloca no ambiente, nas situações, conversa com as pessoas. E no movimento de inspiração, a gente traz os aprendizados do exterior para dentro de nós mesmos. Então, existe até uma música interessante que diz que é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, nós estamos constantemente afinando esse nosso instrumento, de dentro e de fora. E o id não tem só coisas negativas. A parte positiva do id seria o entusiasmo, a persistência, a força de vontade, a imaginação. Então, tudo isso são características positivas do id. E o superego também não é só repressão. O superego também tem as suas qualidades, que seriam a sensatez, a ponderação, a paciência. Então, o id é a vontade e o superego a paciência. Com vontade e paciência, nós conseguimos grandes coisas. É como se a vontade fosse o acelerador e a paciência fosse o freio de um automóvel, por exemplo. E a gente precisa das duas coisas. Se eu tiver muita vontade sem paciência, minha ansiedade vai atropelar os meus objetivos. Eu não vou ter paciência de esperar, às vezes, o tempo fazer o trabalho dele. E da mesma forma, se eu tiver só paciência sem esse combustível da vontade, essa energia da vontade, eu também vou paralisar o meu processo de crescimento. Não é isso? Mas vamos imaginar agora uma pessoa que tem o id muito forte e o superego fraco. Quais seriam as características de personalidade dessa pessoa que tem o id muito forte e o superego fraco? Justamente seria o egocentrismo, o foco exagerado somente nos prazeres dele, sem se importar com o sentimento das outras pessoas. Seria a impulsividade, uma característica de personalidade, emotividade em excesso, qualquer tipo de emoção, seja raiva, alegria, medo, tristeza, é tudo muito intenso para a pessoa que tem o id muito forte. O entusiasmo, ele teria, por exemplo, uma baixa resistência a frustrações, um imediatismo, não consegue esperar, aguardar o tempo das coisas, tudo é para ontem. Espontaneidade, autenticidade. A pessoa que tem o id muito forte, ela tem uma característica que é desorganização. Ela não consegue se organizar suas coisas, organizar o seu tempo. Ela tem não consegue ter o domínio muito de si mesma. Tem dificuldade de disciplina, dificuldade de respeitar os horários, de cumprir os horários, uma certa irresponsabilidade e uma ansiedade em profusão. Então, essas seriam mais ou menos as características da pessoa que tem um id muito forte e o superego fraco. Sem generalizar, pessoal, viu? Sem generalizar. Muitas pessoas vão possuir características desses dois extremos. E uma pessoa que tem um superego muito forte e o id fraco. Características: controle emocional muito forte, aquela pessoa fria que não demonstra suas emoções, muito controlada, um senso de organização muito grande, uma capacidade de disciplina muito grande, uma pessoa que consegue lidar bem com a rotina, quer dizer, ela tem dificuldade de lidar com a falta de rotina. Justamente o contrário do id. Então ela necessita de uma rotina. A pessoa que tem um superego muito forte, ela necessita de uma rotina. Desejo de controle de pessoas e situações exteriores. É uma pessoa reprimida nas suas emoções, contida, né? Uma pessoa que tem uma extrema dedicação ao trabalho, responsável, tem tendência à depressão e tendência à vitimização,
porque tenta agradar a todos. Uma pessoa que tenta ter buscar a admiração das outras pessoas. Por isso ela tenta se desdobrar e se sacrificar pelas outras pessoas, tentando ajudar as pessoas acima do seu limite, né? Ela se sacrifica além das suas possibilidades. E isso traz um sofrimento muito grande para a pessoa. Aliás, os dois extremos trazem sofrimento. Neste slide nós vemos as funções do ego. As funções do ego. A primeira delas, ele lida com a realidade da vida. Então o ego vai lidar com as situações exteriores e vai precisar tomar decisões. Então ele vai lidar com as dificuldades do dia a dia, as relações de convivência. Então ele lida com a realidade da vida. Função de identidade. Devido ao ego, uma das funções do ego é preservar a nossa identidade, a nossa personalidade. O ego faz com que nós nos identifiquemos, que nós tenhamos a nossa individualidade separada das demais pessoas. Então, uma das funções é essa. Quando ocorre a cisão do ego, que os psicólogos chamam de cisão do ego, quando o ego se quebra, se rompe, a pessoa perde a identidade. É aquele caso, a pessoa se imagina ser outra pessoa, né? Então, ele é justamente essa cisão do ego, é a perda da individualidade. Então, muitas vezes é necessário tomar medicamentos para recompor esse ego, para a pessoa buscar o seu equilíbrio, a sua cura. O ego também tem a função da sobrevivência, da luta pela sobrevivência, de reagir a situações adversas, de buscar soluções, de refletir na luta pela sobrevivência. A proteção também é uma função do ego. Proteção das forças que vêm do inconsciente. Então, é como se o consciente fosse um salão de festas e o ego fosse o porteiro. Vamos imaginar um porteiro que deixa entrar todas as pessoas para dentro desse salão de festa, numa festa, por exemplo. Então, vai se instaurar ali uma confusão. Vai se instaurar a desordem. Então, o ego é como se fosse um porteiro de uma festa. Ele vai deixar entrar nessa festa somente as pessoas autorizadas. Então, vamos imaginar que todos os pensamentos que existem no nosso inconsciente, todos os sentimentos e todos os conflitos invadissem o ego, invadissem o nosso consciente. Isso seria um surto. Nós não conseguimos conviver com várias informações no nosso consciente. Então, o ego vai fazer essa proteção. Existem conteúdos do inconsciente que o ego vai deixar passar e outros não, em benefício do nosso próprio equilíbrio. Lembrando que as informações do inconsciente, quando nós conseguimos lidar com elas, isso é muito positivo. Trazê-las para o inconsciente é muito positivo, mas dentro de um limite razoável. Um limite que nós consigamos lidar com essa situação, entender, compreender e aproveitar esse sentimento que vem do inconsciente. Outra função do ego também é a sequência da vida. Graças ao ego é que eu acordo todo dia de manhã e eu sei meu nome, eu sei minha profissão, eu sei o nome da minha esposa. Então essa sequência da vida, ela faz parte de nós graças ao ego. Eu não preciso ficar recordando todos os dias quem eu sou. Então o ego grava essas informações. Certinho? Pessoal, nesse slide nós vemos listadas as dificuldades ou as situações com que o ego tem que lidar na vida da pessoa. Então, o inconsciente passa para o ego tendências, desejos, sentimentos. Uma tendência, às vezes, positiva ou negativa, um desejo que às vezes é aceito ou não pela sociedade, um sentimento.
Então o ego vai ter essa incumbência, né? Vai ter que tomar uma providência com relação a isso que vem do inconsciente. Eu vou resolver atender esses sentimentos. Eu tenho um sentimento, por exemplo, de raiva, de ódio, o ego vai precisar tomar decisão. O que ele vai fazer a partir desse sentimento? Vai aceitar, vai negar, vai agir em função desse sentimento ou desse desejo? Então o ego vai precisar lidar com as forças do inconsciente. As situações exteriores também trazem coisas para serem resolvidas pelo ego. Conflitos, convivência, sobrevivência. Então, diante de uma situação, às vezes inesperada, exterior, o ego vai precisar tomar decisões, né? O que fazer quando uma pessoa nos ameaça ou nos humilha? Então, isso são as situações exteriores trazendo para o ego algumas situações que ele vai precisar resolver e que vão trazer também aprendizagem para esse ego. E o corpo físico também traz situações novas para o ego, sensações de prazer e de dor. Né? O que eu vou fazer com essa sensação de prazer? Eu vou me deixar entregar totalmente? Eu vou deixar essa sensação se transformar em um vício? Isso é positivo? Então também são situações que o corpo físico traz para o ego. Então todas essas são questões que o ego da pessoa vai precisar resolver, refletir, analisar e resolver da melhor forma possível. Neste novo slide, nós vemos o ego dentro do consciente. Nós vimos que o ego é uma consciência tomadora de decisões e pensante, mas ele toma decisões com base nas informações do consciente, porque ele está imerso no consciente. E as informações do consciente são restritas, elas são limitadas. Então, quanto mais esse consciente se ampliar, vamos imaginar agora esse consciente se ampliando com mais informações, mais conhecimentos, mais leitura. Então, o ego, ele tem mais informações para poder tomar decisões mais sensatas, mais equilibradas. Quanto mais informações tiver o consciente, quanto mais expandido estiver esse consciente, fica mais fácil para o ego lidar com as situações, as situações exteriores e também com as situações que vêm do inconsciente, do seu interior. Então, ampliar o consciente é necessário para que o ego possa fazer o seu trabalho com mais equilíbrio. Então, é necessário tanto conhecimentos exteriores, como leitura, conhecimentos teóricos de todos os assuntos, né? O conhecimento racional é importante para o ego, quanto também o conhecimento do seu próprio interior. O conhecimento das coisas que vêm do inconsciente, os sentimentos, pensamentos, desejos que vêm do inconsciente. Então, quando o ego aceita a entrada de sentimentos e desejos do inconsciente, e esses conteúdos passam a ser aceitos no consciente, mais esse consciente se amplia e mais o ego tem conhecimento de si mesmo. Então, é necessário o fortalecimento do ego para ele poder aceitar a entrada no consciente de conteúdos do inconsciente, os desejos e pensamentos e sentimentos do inconsciente. E esse consciente vai se ampliando. Então, a cura da pessoa ocorre a partir do ego. A evolução da pessoa ocorre a partir do ego, do interesse dela em buscar a sua evolução, em buscar o seu autoconhecimento. Então, o fortalecimento do ego faz com que a pessoa deixe de ser joguete das forças inconscientes, tanto do id quanto do superego. Porque com o ego fraco, a pessoa é um fantoche, é uma marionete, ou do id ou do superego. Então é necessário esse fortalecimento do ego
para que a pessoa possa evoluir de maneira satisfatória. Lembrando ainda, pessoal, que é fundamental para o equilíbrio emocional da pessoa buscar uma conciliação entre o id e entre o superego. É importante buscar essa conciliação entre os nossos prazeres, as nossas buscas e as regras da sociedade. Então, muitas doenças mentais são causadas por essa não conciliação, quando o ego não consegue conciliar o id e o superego. Muitas neuroses e psicoses são geradas. A neurose é o excesso de superego e a psicose é o excesso do id. Nós vamos ver isso mais para frente. Viu? Mas então essa conciliação é feita justamente pelo ego. Pessoal, obrigado pela paciência aí. Um grande abraço a todos e a todas, viu? E a gente se encontra na próxima aula. Até mais.